Muito bem, meus caros, sejam todos bem-vindos novamente. Vamos dar continuidade aos nossos estudos de catecismo. E a continuidade hoje é importante porque nós vamos fechar o quarto mandamento, né? Na última aula, nós nos debruçamos sobre a questão das autoridades, né? Honrar pai e mãe é o que diz o quarto mandamento. E é claro que, no princípio, isso se refere à família, que é a célula principal da sociedade. Mas essa honraria que se deve dentro da família, entre filhos, os pais, os parentes, os esposos, ela não fica restrita tão somente à questão familiar. Essa ordem de Deus, no quarto mandamento, vai se estender para todas as instituições. E aí, a partir de agora, para a gente fechar o verdadeiro alcance dessa lei divina, nós vamos ter que entender algo que, para a nossa realidade, no mundo pós-Revolução Francesa, parece um tanto estranho. É um mundo de inferiores e superiores. O catecismo tradicional se refere a isso nesta forma. É a relação, o trato de obediência, deveres e obrigações daqueles que são superiores e inferiores e reciprocamente. Ora, mas o que significa isso? Significa que a sociedade, na sua estrutura ordenada por Deus, ela é hierárquica. Só que essa hierarquia não é uma hierarquia como era na antiguidade, no mundo ainda decaído, aonde transformava-se essa ordem, essa hierarquia, numa sujeição absoluta daqueles que eram considerados inferiores. A redenção, a ação da igreja no mundo, os princípios do Evangelho vão tornar essa relação equilibrada, vão tornar essa relação de forma saudável, vamos dizer assim, ou, no sentido mais perfeito da palavra, dentro da caridade. Só que essa caridade, ela não exclui as diferenças naturais e a ordem de sujeição que a sociedade precisa ter para que ela seja saudável. O mundo contemporâneo, já imbuído das ideias da Revolução Francesa, ainda que não de uma forma, como eu diria, explícita, acha isso muito estranho. Toda vez que alguém precisa se sujeitar à ordem de outro, ou olhar aquele que é superior como alguém que deve ter um certo carinho recíproco, as pessoas estranham. Mas nós vamos ver que isso é a ordem perfeita que Deus quer que exista na sociedade. Então, hoje nós vamos começar a estudar a segunda parte desta lei divina. Não vamos hoje tratar dos pais, nem dos filhos. De quem nós vamos falar hoje? Nós vamos falar dos alunos, aqueles que aprendem, né? E os que ensinam. Nós temos, quando eu chamo alunos, eu estou me referindo a todos aqueles que aprendem algo de alguém. Ou seja, recebem uma formação de alguém em algum campo do conhecimento humano. Eu também estou falando dos servos. Mas existe isso ainda, professor? Hoje eu posso chamar de empregados, né? Esses daqui também precisam ter uma relação dentro da caridade cristã recíproca. Tudo isso nós vamos ver. O terceiro grupo são os súditos. Quem são os súditos, né? Numa monarquia é fácil a gente identificar. São todos aqueles que estão sujeitos ao rei. Mas numa república são os cidadãos, né?
Existe, então, uma relação que deve haver entre governantes e governados de forma caridosa e cristã? Sem dúvida. E o quarto grupo, que nós vamos ver, são os fiéis. E aqui a relação já é diretamente com a hierarquia da igreja. Então, esses quatro grupos, que nós vamos tentar analisar de forma bastante geral, mas abrangente, eles travam relações de inferior e superior com aqueles que eles convivem. Como é que vai se dar isso? É o que nós vamos ver a partir de agora. Então, já no campo dos alunos, em relação ao mestre, o que é que um aluno deve ter? O que um mestre tem que esperar do aluno e o que o aluno tem que ter em relação a ele na hora do trato, na hora de exercer a função de professor? E aí que é interessante, Os mestres, eles, na ausência dos pais, são iguais aos pais. É a primeira coisa que o aluno tem que ter em mente. Hoje nós temos uma realidade que sufoca isso. Nós temos péssimos mestres, que fica difícil o aluno ter essa visão, mas ele não pode se deixar levar pela degradação do indivíduo, porque o indivíduo ele ocupa uma função. Depois nós vamos ver como que se faz para ficar diante de uma situação onde coisas injustas são postas para nós. Mas, em termos gerais, dentro de um ambiente saudável, o professor ele é um substituto dos pais. Porque os pais, quando matricularam os filhos em qualquer rede de ensino, eles deram como que uma carta branca para esse profissional para substituí-los naquele momento. Então, a primeira visão que o aluno deve ter com o seu mestre é uma visão equivalente à visão paterna. Então, o aluno precisa ter com o seu mestre, primeiro, respeito. É a primeira coisa que se exige de um aluno. Segunda coisa que se exige do aluno, obediência. Respeito, obediência. A terceira coisa, amor. Esse talvez seja mais complicado, Porque o amor que você deve ter pelo mestre vai nascer do conhecimento que você tem do mestre, Mas, em tese, o mestre ele estaria ali para te transmitir um conhecimento necessário, substituindo os pais naquele momento. Então, você deve ter amor por esse mestre também. E quarto, deve ter gratidão para com o professor. Então, esses 4 sentimentos, eles devem fazer parte dessa sujeição. Reparem, é uma sujeição. Mas repararam que os 3 pontos característicos dessa sujeição não são coisas terríveis, aflitivas, pesadas. Pelo contrário, são 4 coisas que nos afagam de alguma maneira. Mas é uma sujeição. Isso é a sujeição cristã. A sujeição cristã, ela não é uma sujeição na qual o indivíduo ele é rebaixado e humilhado. Pelo contrário, esse tipo de atitude ele pode até ser aplicado para correção. Nós vamos ver como é que se faz a correção de forma justa. Mas os 4 componentes desse dever são componentes que nos confortam e não que nos destroem. Esse é o modelo da sujeição cristã, a verdadeira sujeição. E por isso, ser um inferior nessa ordem não tem nada de extremamente duro e extremamente pesado, porque existe uma reciprocidade. O professor também terá certas obrigações em relação ao aluno, E dentro desse contexto
de alunos, o professor também, ele vai ter a obrigação com relação ao aluno, que é justamente a de transmitir para o aluno o verdadeiro conhecimento das coisas. E toda a verdade que o professor tiver que transmitir para o aluno, tem que lembrar que a observação de toda a realidade que existe no mundo, na ciência, por trás dela existe uma ordem maior do que ela. Então, o mestre, por mais que ele ensine uma matéria que não seja propriamente religião, vamos dizer assim, ele tem que deixar claro para o aluno que aquela ordem estabelecida foi por ordem de um Criador. Isso tem que estar por trás de todas as ciências. Então, isso não pode faltar também em relação ao professor, esse desvelo, essa boa vontade que ele precisa ter para com o aluno. E o ideal é que, assim como o aluno enxerga ele como um filho e o pai enxerga o filho, cada um no seu temperamento, no seu defeito, o professor saiba dar a resposta e o ensinamento de acordo com a capacidade e a dúvida de cada aluno. É por isso que não é muito recomendado salas abarrotadas de alunos, porque isso atrapalha essa visão do professor. Ele precisa saber quais os alunos que precisam de certos cuidados especiais, assim como o pai sabe que tipo de castigo dá para cada filho quando comete um erro grave, tá? Isso é muito importante. Outra situação que no mundo materialista, socialista, revolucionário, é a questão daqueles que vivem ou trabalham nas nossas casas, né? São chamados domésticos, né? Esses nomes antigos hoje já não são mais usados, mas equivale àqueles que estão debaixo de nossa tutela, mas não são propriamente a nossa família. São os empregados. Hoje a gente chama de colaboradores, né? Partícipes, ou seja, aqueles que trabalham para nós diretamente. Como que esses indivíduos têm que se relacionar com aqueles que trazem ele para dentro da sua casa? É a famosa relação patrão-empregado. Só quando a gente fala patrão-empregado, dá logo aquela conotação assim meio socialista, né? Mas não. O sentido é esse, o patrão é como se fosse um pai, né? E é exatamente isso que a caridade cristã vai pedir, tanto daquele que está sujeito, quanto aquele que está superior a ele, né? Olha que interessante, né? Então, aos patrões, o que é que o empregado ou o colaborador, o servo, o auxiliador, ele tem em relação ao seu patrão? Ele tem que ter, primeiro, isso não pode faltar nenhum, respeito. Segundo, obediência, uma virtude que Deus tem um profundo carinho, né? E uma das mais difíceis de se realizar na prática é a obediência. E a terceira delas é a fidelidade. Né? Você precisa ser fiel àquele que te confiou um determinado trabalho, né? Essas três coisas não podem faltar, mas olha que interessante, né? Esses indivíduos que trabalham com você, trabalham na sua empresa, trabalham, ou seja, no local de trabalho, seu chefe no local de trabalho. Existem certas posturas que a virtude católica não permite que o indivíduo abra mão. Por exemplo, né? O catecismo traz esse exemplo, né? Você trabalha numa empresa e descobre um segredo do seu chefe. Descobriu sem querer. Pela própria convivência, você acabou descobrindo algo que é meio comprometedor. Você está proibido de revelar aquilo ali para alguém, porque o segredo não é seu. Isso não é fácil, mas não pode, a não ser que ele autorize. Olha, fulano,
fulano, você, olha só, você descobriu isso que eu faço essa coisa aqui. Olha, tudo bem, você pode falar para quem você quiser. Aí tudo bem. Mas você descobre aquilo. Aquilo não tem nada a ver com você. Não diz respeito a você. O indivíduo vai começar a espalhar aquilo para todo mundo. Não deve, não pode, tá? É falta de caridade para com aquele que está acima de você numa hierarquia social. Outra coisa também que é interessante nós destacarmos, né? O empregado, colaborador, o servo, ele tem que cuidar para que as coisas do seu patrão não se desperdicem. Tudo que ele faz de trabalho, ele deve fazer sempre o melhor possível para que aquilo que foi entregue a você seja devolvido de forma íntegra. Aquilo não é seu, não é? Você está administrando, você está cuidando, você está usando aquilo que não é seu. Então tudo deve ser feito sempre da melhor maneira, pensando sempre no bem do patrão. Nossa, como é duro para certas pessoas realizar isso, né? Hoje em dia é uma mentalidade geral de que o patrão é meu inimigo, né? Ele está ali para se aproveitar. De fato isso acontece? Claro, nós não podemos ser ingênuos de achar que todos os patrões são santos e maravilhosos. Mas a nossa postura fundamental, resguardado toda a questão de injustiça, depois nós vamos falar, resguardado isso, a minha posição inicial é essa: eu zelarei por aquilo que é do meu patrão. Eu não posso tratar como isso aqui não é meu, é do meu patrão tem muito dinheiro, eu vou gastar mesmo, eu vou usar mesmo. Não, essa postura ela é revolucionária. Está na alma do cara que, de alguma maneira, ele não suporta o fato de ter alguém que está num nível social mais alto do que ele. Isso dói no coração de quem? Do revolucionário. Do católico, do homem que vive da graça? Não. Isso acaba se tornando até uma maneira de fazer com que o encargo dele fique mais leve diante da situação, tá? Pois muito bem. Agora, os superiores, eles têm deveres também? Claro que têm. Não pode ser de um lado só, né? Os deveres daqueles que estão submetidos não pode, vai ser cumprido. E os que estão acima, eles têm deveres também. Os mestres, qual é o grande dever dos mestres, né? Já falei, é dar formação, substituir os pais, tem que ter afeto pelos alunos. O professor não pode tratar o aluno como se fosse um mero indivíduo que está ali pagando a ele para ele ensinar, não. Ele tem que ter afeto pelo aluno. É lógico que o pai do aluno ou o próprio aluno vai pagar a mensalidade do curso, porque, afinal de contas, é preciso ter o pagamento pelo trabalho. Mas essa parte de monetária, ela existe, mas não anula esse afeto que o professor deve ter para com os alunos, tá? Ele não pode olhar os alunos meramente como alguém que está pagando ele para ele trabalhar. Isso é materialista. Isso aí é revolução industrial. Isso não é cristianismo, tá? O professor tem que ter o afeto pelo aluno, isso tem que existir entre aqueles que ensinam. O professor também tem a obrigação de corrigir. Corrigir com firmeza, mesmo tendo afeto pelo aluno. E aí que está a dificuldade. Porque a correção, ela não pode ser feita baseada na raiva, mas na aplicação justa daquilo que foi violado. O aluno não fez o dever pedido, mas o rapaz é um excelente aluno, mas ele tem que receber a punição equivalente, justa e firme por aquilo que ele deixou de fazer. E o mestre
obrigatoriamente, ele deve dar ao aluno bom exemplo. É obrigação do professor. O professor não pode dar mau exemplo para o aluno. O professor não pode, por exemplo, levar para a sala de aula e incentivar os alunos a algum vício que ele tenha. Vamos supor que o professor tenha um vício de beber demais. Em sala de aula, ele não pode levar isso para os alunos. Ele não pode levar o problema que ele tem, que é particularmente ruim, e mostrar aquilo como exemplo. O professor não pode fazer isso. Então, o bom exemplo é uma obrigação dos mestres, tá? E é claro, né, dar boa formação para os alunos. Procurar trazer para eles tudo o que é necessário para que eles tenham uma excelente formação. Reparem, quando essas duas sugestões, essa sujeição e essa superioridade e essa inferioridade, elas são feitas dessa forma, tudo sai perfeitamente bem. Mas é aí que nasce o problema do pecado, né? Porque essas coisas começam a ser transgredidas. Mas a igreja pede que essas relações sejam feitas dentro do possível nessa base. E os chefes, né? Aqueles que são patrões, donos de empresas, quais são as obrigações dele? Ih, tem um monte, hein? Será que eles cumprem? Vamos ver. Muito bem. A primeira obrigação que um chefe tem que ter deve ser a obrigação de dar ordens. Olha que interessante. Obrigação de dar ordens. Parece que é uma coisa assim que não, é obrigação. Ele tem que dizer o que ele quer da pessoa. Só que se dizer o que quer da pessoa, tem que ser com delicadeza e bondade. Não pode ser na base da ameaça, não pode ser na base do grito, porque essas coisas já são como que uma punição. Ué, mas você nem fez ainda a coisa, você já está sendo punido? Não é? Não, então tem que ser na base da bondade e tem que ser na base da delicadeza, tá? O patrão, olha que maravilha, isso é seríssimo. Ele tem que cuidar das almas dos empregados. Ele tem que estar preocupado se o empregado está indo à missa. Ele tem que estar preocupado se os empregados estão vivendo a virtude no dia a dia. E ele tem que criar um ambiente na empresa para favorecer isso. Ele não pode permitir presenças pecaminosas, atos imorais, atividades blasfemas. Isso tudo tem que ser varrido da ordem que as pessoas vivem, porque ele tem que favorecer o bem da alma daqueles que estão trabalhando com ele. Isso também tem que ser feito, e isso também é outra obrigação do patrão, né? É avisar quando o indivíduo está trabalhando mal. Ele não pode falar assim, eu gosto muito de um determinado funcionário, ele está fazendo um monte de bobagem, mas eu não vou falar nada não, porque ele é um homem, ele é bonzinho, Não, ele pode estar prejudicando o trabalho de outra pessoa. Então, com bondade e delicadeza, você vai dizer, fulano, você não está fazendo bem o seu trabalho, você tem que consertar, tem que corrigir isso aqui. É obrigação do patrão fazer isso também, tá? Outra obrigação que a igreja destaca também em relação aos patrões é justamente, olha que curioso, distribuir a alimentação conveniente para o funcionário. Se a empresa exige muito esforço dos funcionários, eles têm que ser bem alimentados, né? Você não pode, por exemplo, eu vou contratar uma empresa que traz aqui um lanche aqui rápido para eles e eles que se virem para comer alguma coisa se eles tiverem fome. Não, isso não pode não. O patrão ele tem que ter esse cuidado em relação aos funcionários, né? Outra coisa também muito curiosa, que nasce desse mandamento, é o fato de que na hora das crises econômicas do funcionário, o patrão tem a obrigação de auxiliar. Olha que interessante. A gente não consegue imaginar isso no mundo materialista, né?
Mas no mundo católico, sim. No mundo que bebeu da civilização cristã, se um patrão percebe que o funcionário está passando por dificuldades financeiras, ele deve auxiliar o funcionário. O que está havendo? Você está precisando de alguma coisa? Pois é, então, eu te empresto, te dou, te ajudo em alguma coisa, porque afinal de contas, aquela pessoa está sob a tutela dele. Tudo é um reflexo paterno, por isso que honrar pai e mãe. Tudo reflete isso aqui. O funcionário ele não pode ser visto como uma mera peça da engrenagem. Isso aí é uma coisa do século XIX, né? Quando o mundo começou a ficar positivista e mecanizado, né? Mas no mundo verdadeiramente cristão, o patrão olha aquele indivíduo com um certo desvelo. Não, eu vou auxiliar você está com uma dificuldade financeira, eu vou auxiliar. Outra coisa que tem a ver com a questão do cuidado da alma, facilitar a vida religiosa do funcionário. Não, domingo não tem trabalho. É dia de missa. Hoje é festa de Corpus Christi. Libera o funcionário para assistir à missa, para ir à procissão. O funcionário está precisando se confessar. O senhor pode sair mais cedo, porque o senhor está precisando se confessar, vai lá e se confessa. Isso aí é obrigação também do patrão. Olha que coisa, né? Ou seja, dentro de uma estrutura que a igreja entende como verdadeiramente caridosa, verdadeiramente cristã, que deve se viver nas sociedades. Então, senhores, se isso vale para professores, patrões, e o cidadão? Aqui o negócio começa a ficar esquisito. Porque quando nós nos deparamos com o Estado, vamos chamar de Estado moderno, o Estado moderno, né? Você se depara com uma série de mazelas que levam a gente a ter uma espécie de asco, uma espécie de nojo das autoridades estatais. Por quê? A gente vive numa decadência política gigantesca, que no passado, eu não vou dizer para os senhores que era muito melhor do que hoje, não, mas pelo menos os homens governantes do passado, eles sabiam que existia uma lei que estava acima deles. Então, mesmo quando eles abusavam, em alguns momentos eles botavam a mão na consciência. E você tinha a igreja para vir com o báculo e bater em cima da coroa, né? Hoje nós não temos mais isso. Nós vemos uma política totalmente degradada. Mas isso faz com que nós sejamos liberados de cumprir as nossas obrigações para com as autoridades civis? Não. Mas existe um limite, tá? Nós vamos ver isso agora. Os deveres dos cidadãos. Os súditos têm obrigações, né? Nós somos súditos do Estado, né? Cidadãos. E assim nós temos que ter respeito para com os chefes do Estado, seus representantes, seus ministros, seus magistrados, os seus delegados, os seus representantes. Devemos ter respeito pelo cargo que eles exercem. Não tem jeito, isso suplanta a pessoa, né? Então, por mais que nós trabalhemos ou tenhamos um prefeito ruim, um juiz mal intencionado, um deputado corrupto, eles ocupam funções que têm um poder que não vem deles. Essa é outra coisa polêmica, né? Porque nenhum desses poderes vem deles. Vamos ver isso já já. Mas eles estão ali investidos num cargo de poder, numa ordem que não foi estabelecida por eles.
E a esses indivíduos, enquanto membros desses cargos, nós temos que ter respeito para com eles. A igreja manda que a gente faça isso, né? Nós devemos também a eles obediência, mas aí é que entram os limites. Nós temos que obedecer essas autoridades, sempre, desde que as leis que emanam deles não sejam contra as leis de Deus e nem contra a justiça. É aí que entra o limite. Então, tudo que esses homens fizerem de leis e ordens e propuserem para a sociedade for uma coisa de acordo com a lei de Deus, que não fere a lei de Deus em hora nenhuma, e nem é injusto que se faça, nós somos obrigados a obedecer. Agora, se em algum ponto fere a lei de Deus, ou é motivado por uma injustiça, nós já não estamos mais obrigados a obedecer. Isso aí é complicadíssimo, né? O caso clássico, né? São Tomás Moros, né? E o rei Henrique VIII, fundador da Igreja Anglicana, ainda que eu ache que ele não foi o fundador da Igreja Anglicana. Ele, na verdade, ele fez um cismazinho da Igreja da Inglaterra com a Igreja Romana. Quem é realmente a fabricante da Igreja Anglicana é Elizabeth I. Mas ele, tudo bem, ele consta como o que fundou a Igreja Anglicana. O São Tomás Moros obedeceu o rei o tempo inteiro. Só que chegou um momento que a coisa violava a lei de Deus e ele dizia, não, majestade, aí daí em diante eu não posso mais obedecer. Então essa é a postura do católico. Tá? Obedeço tudo. Tenho que pagar meus impostos? Tenho. Tenho que fazer lá os censos que o governo me obriga? É justo? É chato, mas é justo pagar. Vou fazer, vou cumprir. Agora, contra a lei de Deus e sendo uma injustiça clara, aí não. Aí você tem que obedecer àquele que é autor de todo poder. Porque aquele rei só tem poder porque recebeu de Deus, né? Qualquer poder na terra é de origem divina. Não existe poder que vem do povo, não, tá? Isso aí é uma bobagem que colocaram na Constituição brasileira e que muita gente acredita que o poder vem do povo. O povo tem o poder de eleger. Perfeito. O povo elege? Elege. Ele assume o cargo? Assume. Mas quando ele assume, o poder do cargo vem de Deus, não do povo. Então, existe essa situação. Então, nesse momento, se o indivíduo viola uma lei daquele que é autor da lei, das leis, você não precisa obedecer. Aliás, não deve, não pode obedecer. Tá? Toda autoridade, senhores, vem de Deus. Seja ela eleita, seja ela hereditária. Não importa. Vocês vivem numa república, o presidente é eleito pelo voto, maravilhoso. O poder dele vem de Deus. Vivemos debaixo de uma monarquia, o rei é o príncipe, o filho do rei que herdou a coroa, maravilhoso, mas o poder vem de Deus. Está sendo exercido por ele, mas o poder vem de Deus. Então não importa isso. O que importa é a origem do poder, que é Deus, que rege todos os poderes que existem sobre a terra. Isso é muito importante da gente destacar. Toda autoridade é de origem divina. Nenhum poder seria dado sobre mim se não viesse do alto, né? Nosso Senhor fala isso com Pôncio Pilatos, né? Reconhecendo o quê? A autoridade de Pilatos, a autoridade de César, Tibério na época, e dizendo, vocês têm autoridade sim aqui, mas não vem de vocês, vem do alto. Vocês não teriam nenhuma se não tivesse vindo do alto, né? Isso é a demonstração clara de que nenhuma autoridade vem do povo, tá? Isso é muito importante. O povo elege, repito,
elege, mas o poder é concedido àquele que ocupa o cargo por Deus. Tá? Muito bem. Nessa hora a gente tem que lembrar quando Nosso Senhor reprova os fariseus dizendo o seguinte, que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado, por causa daquelas prescrições judaicas exageradíssimas de não realizar trabalho sabático. O mesmo vale para o Estado. O Estado não foi feito, o homem não foi feito para o Estado. O Estado foi feito para o homem. Então, só existe Estado, só existe lei, só existe instituição para o bem comum do homem. No momento em que o Estado troca essa posição e se faz maior do que isso, aí já começa o pecado. É os chamados estados totalitários do início do século XX. Né? Todo mundo critica muito Mussolini, todo mundo critica muito Adolf Hitler, né? Os dois assassinos. O Stalin também é um assassino de milhares de pessoas. Por quê? Esses indivíduos criaram um Estado que para eles era a entidade máxima e que o Estado, na verdade, não importa o cidadão, o que importa é a estrutura do Estado. Ou seja, o Estado, o homem, foi feito para o Estado. O homem é um objeto do Estado. Não. Pelo contrário, o Estado só tem poder porque Deus deu e ele foi feito para o homem, para que o homem chegue ao bem comum. É esse que é o objetivo do Estado. Quando esse papel inverte, você vai ter o que a gente chama de nacionalismos totalitários. E aí, qual é o resultado disso? Sangue, sangue, sangue. Tá? Porque o Estado acaba assumindo um papel que não é dele. Isso é muito importante. Tudo isso na ordem do quarto mandamento, né? Isso aí não é uma coisa só do século XX. Essa loucura começa no século XIX. Quem aqui não estudou no colégio a unificação alemã feita por Bismarck, né? Ele era o líder, chanceler da Prússia. A Prússia compunha um grupo de estados de cultura alemã e ele fez uma unificação desses estados e chamou de Alemanha no século XIX. E ele adota ali um negócio chamado de Kulturkampf. O que é isso? É uma cultura na qual eles queriam construir uma Alemanha sem a Igreja Católica. Claro, no objetivo. Bismarck queria uma Alemanha sem catolicismo. Você já tinha ali uma presença católica mais ou menos de 40% de luteranos, né? Presença cristã de luteranos, e mais ou menos 25% de católicos. Os católicos já eram minoria na Alemanha nessa época. Ele faz essa política da Kulturkampf justamente para extirpar da Alemanha qualquer influência da Igreja Católica. Então, o que ele faz com isso? Ele bota o Estado acima de tudo. Esse nacionalismo, esse pangermanismo que vai desembocar lá no século XX, no Terceiro Reich, que vai fazer o que todo mundo sabe que fez, né? Mas começa no século XIX. É a mesma coisa na Itália, tá? Vítor Emanuel II, aliado com Camillo Cavour, com Giuseppe Mazzini, Giuseppe Garibaldi, eles vão fazer uma Itália. A Itália eram 7 reinos, né? Completamente diferentes. Essa figura do italiano, isso não existe, nunca existiu, né? O indivíduo era napolitano, siciliano, era lombardo, não vou lembrar agora de todas as nacionalidades italianas, mas era cada um de um reino diferente. Eles fizeram uma unificação, acabaram com o Estado da Igreja, o Estado Pontifício, fizeram uma Itália, né?
Mesma coisa que foi feita na Alemanha. A única diferença é que a presença católica na Itália era muito forte, mas isso não impediu que os estados pontifícios foram invadidos. Então, essa história do Estado mudar de posição de forma desequilibrada e equivocada não é uma novidade do século XX. No século XIX, isso já vai acontecer com essas figuras históricas. E aí o cidadão, né? Ele também tem deveres para com o Estado. Não tem? Quais são os dois principais deveres do cidadão para com o Estado? Mesmo um Estado que não seja lá o mais primoroso de todos. Ele tem dois deveres que a Igreja ousa chamar de sagrados, quando o Estado pede. Olha que interessante. Que obrigações são essas? Que deveres são esses? Pagar imposto e prestar o serviço militar. Isso são obrigações que todo cidadão tem, é obrigação, tem que pagar. Mas o imposto foi iníquo. Aí é que entra naquela regrinha. Viola a lei de Deus? É uma injustiça? Aí não. Agora, enquanto não faz isso, o simples fato do imposto ter aumentado ou está muito caro, não exime o indivíduo de pagar, não. Porque o Estado pode alegar, estou precisando de dinheiro, e o dinheiro do Estado é imposto. Então, são deveres sagrados. Agora, quando a coisa começa a ficar muito feia, normalmente explodem revoluções, né? E às vezes as revoluções têm até um certo fundamento, tá? Porque o que a gente chama aqui de revolução, e a gente detesta e repele, é a revolução com R maiúsculo, né? Aquela revolução que é um ódio contra Deus. Mas quando se faz um movimento político para restaurar uma ordem que está torta dentro do Estado, essa revolução, no sentido mais lato, ela nem sempre é ruim, tá? Por exemplo, uma restauração em cima de um governo que não é o devido. É uma revolução? É, mas não no sentido ruim. Exemplo, a restauração portuguesa do século XVII, depois de ter sido dominado pelos espanhóis, a União Ibérica, né? Os espanhóis se tornaram reis de Portugal e os portugueses fizeram um movimento revolucionário que derrubaram o rei da Espanha sobre Portugal e devolveram um rei português. Isso aí foi uma revolução? Foi, mas não uma revolução no sentido ruim da coisa, tá? Então podem existir revoluções boas, porque eu não estou falando da revolução, aquela que nasceu com Lutero, que depois vieram os iluministas, depois a Revolução Francesa, e depois o comunismo, eu não estou falando disso. Eu estou falando de grandes mudanças dentro da sociedade que às vezes são necessárias, tá? A gente não pode confundir essas coisas, né? Outra coisa que o cidadão deve desejar, estar dentro da alma de cada cidadão, é ver a pátria de três maneiras. Ele deve desejar que a sua pátria seja forte, ele deve desejar que a sua pátria seja próspera e ele deve desejar que a sua pátria seja feliz. Ele pode desejar essas três coisas. Mas o que é a prosperidade da pátria? É a pátria ficar bilionária, muito dinheiro gastando? Não. Prosperidade da pátria é aquela que se desenvolve ao bem comum do cidadão. Se o cidadão está satisfeito com a estrutura que o país lhe dá, ele, de alguma maneira, chegou ao bem comum. Que é esse bem comum? É o bem de todos os cidadãos, é o Estado trabalhando para o bem de todos os cidadãos que estão ali. Então, esse desejo tem que estar na alma das pessoas. Tem muita gente, por exemplo, que por causa de uma situação difícil do país, deseja que o país se destrua. Ou trabalha pela destruição do próprio país
porque o país não está funcionando direito. Não, isso não é a caridade cristã. A gente deve desejar a força, a prosperidade e a felicidade do país, mesmo que aquilo não seja uma realidade ou esteja muito longe dela, tá? Isso não pode sair da alma de um verdadeiro cidadão, né? E também não pode haver ódio ao estrangeiro, porque o estrangeiro, de uma maneira geral, ele é um próximo universal, vamos dizer assim. Então, por exemplo, eu sou francês, eu odeio os ingleses. Eu sou português, eu odeio os espanhóis. Eu sou russo, eu odeio os ucranianos. Isso não é para acontecer, né? Por mais que você ame a sua pátria, você tem que ter o devido respeito para com o estrangeiro. Xenofobia é pecado. Você não pode ter um estrangeiro como inimigo. Isso não existe. A não ser que, é claro, o estrangeiro esteja atacando o seu país e você queira a destruição daquele grupo que ataca o seu país. Isso é outra coisa. Agora, você odiar um estrangeiro por ser estrangeiro, não. Aí a coisa saiu completamente do prumo, né? Outra coisa também que não pode haver é o chamado amor internacionalista. É o indivíduo que, por amor universal, ele despreza a própria pátria. Não, está errado também. Reparem, é tudo no campo do equilíbrio, tá? Então existe gente, por exemplo, que em nome de uma doutrina política prega a destruição dos países para a criação de uma ideia universal, assim, um mundo... Não, as pátrias, elas se formam por vontade de Deus e a gente tem que ter amor pela terra dos nossos pais. Então eu posso gostar muito da humanidade, mas eu tenho que amar a minha pátria, tá? Isso é muito importante da gente destacar. Nesse ato do cidadão, vem o famoso direito de voto. Oh, que maravilha, né? Votar. Votar, você vai exercer a sua cidadania escolhendo os seus representantes. Mas a igreja ensina direitinho como tem que ser esse voto. É algo que você tem que exercer. Você tem direito? Tem. Em alguns lugares é uma obrigação? Sim. De fato, isso faz parte da cidadania. Pode ir na Grécia, pode ir em Roma, pode ir na Idade Média. Vocês vão encontrar o voto sendo realizado de várias maneiras, né? Se você pegar o mundo medieval, então ali, for na Suíça, você vai encontrar muito dessa eleição, né? Dessa votação para representantes. Então, a obrigação de uso do voto, ela existe para o cidadão. Mas como é que tem que ser esse voto? Primeira coisa, esses votos, eles devem ser dados, primeiramente, para cidadãos probos. Ou seja, honestos, bons, corretos. É o primeiro critério, né? O voto tem que ser sempre para esse indivíduo. Segundo, esse indivíduo deve ter uma consciência reta. Por mais que ele tenha um plano de governo muito bom, mas se for um indivíduo com pensamentos meio estranhos, fora da moral, fora da religião, você já tem que, não vou dar meu voto a esse indivíduo, não. Próximo critério de voto. O indivíduo tem que ser temente a Deus. Não faz sentido nenhum eu botar alguém num cargo que Deus vai dar um poder e o indivíduo não é temente a Deus. Não tem cabimento tal coisa. Se o cargo que ele vai exercer vem de Deus o poder, aí eu vou escolher um indivíduo que não acredita em Deus. Um indivíduo que não teme a Deus. Como é que ele vai exercer esse cargo de forma correta? Vai ser muito difícil. Então o voto não pode ser para indivíduo dessa natureza. Outra questão que a igreja fala. O indivíduo deve ser sempre um respeitador das liberdades honestas. Não é respeito a todas as liberdades, não. Porque tem algumas
liberdades, entre aspas, que não são liberdades, são libertinagens. Essas libertinagens não podem estar no rol da defesa daqueles que vão governar. Então, o que eles têm que defender são liberdades honestas, nunca no campo do pecado ou da desonestidade. O indivíduo que vota em alguém ou dá esse poder a alguém que não tem essas características, ele vai responder por isso na hora do juízo. Talvez não responda ali, mas na hora do juízo vai responder. Por isso que votar é um negócio muito sério. As pessoas levam na brincadeira, né? Se você me der fazer um churrasco na minha casa, eu voto em você, né? Se botar asfalto na minha rua, eu voto em você. Não. O voto é um critério que o católico, ele não pode chegar e vou votar em qualquer um, não. Tem que ter esses critérios, senão ele vai estar transferindo um cargo a alguém que vai receber um poder e não vai corresponder ao autor do poder. Como é que vai ficar isso? Vai responder por isso, né? Aí vem, então, senhores, os deveres dos chefes da igreja. E agora aqui. Agora a história vai ficando mais complicada. Porque, olha só, nós falamos de professores, falamos de patrões, falamos de políticos, governantes, agora, e os chefes da igreja? Esses, então, o cargo deles é mais elevado ainda, não é? Porque são os representantes de Deus na terra. Esses possuem uma estatura que é maior do que os outros, em matéria de obediência, porque eles servem diretamente ao autor do poder, ao autor da autoridade, né? Se é que a gente pode falar isso, né? E eles têm deveres para conosco também. Qual é a obrigação dos chefes da igreja? Quem são os chefes da igreja? Os chefes da igreja, na verdade, é um só, porque são os bispos em união com o Papa. Então, o Papa é o chefe da igreja. Mas os bispos, eles vão representar, na nossa realidade mais próxima, a autoridade papal. Assim como o padre da paróquia vai representar a autoridade episcopal. Ou seja, são representações da autoridade máxima em grau menor. Então, a autoridade da igreja, para mim, é aquele padre que está próximo de mim. Né? Você, quando o seu superior direto, seu pároco, seu diretor espiritual, ele te dá uma ordem, é a igreja que está dando. Não é ele, é a igreja. Então, quando eu desobedeço a ele, eu desobedeço a igreja. Então, existe uma linha que liga o padre no bispo, o bispo no papa. E o que vem deles tem que ter essa correspondência também. Tá? Então, o que acontece? Esses aí, então, possuem um poder que não é deles. Porque a cabeça da igreja quem é? É Cristo. Né? Vocês imaginem um corpo, né? A cabeça está aqui encaixada no corpo, tudo que o corpo faz tem que corresponder ao que está aqui. Né? Se eu ataco o dedo da minha mão, indiretamente eu ataco a cabeça. Por outro lado, a cabeça não pode dar uma ordem para que eu decepe a minha mão, porque senão não faz sentido. Se o objetivo é manter a integridade do corpo, eu estou dando uma ordem para destruir o corpo. Essa analogia do corpo é perfeita, né? Então, Cristo é a cabeça, o clero representa esse corpo de Cristo na terra e nós pertencemos a ele também. Então, é um fio interligado que não pode partir. Se alguma coisa parte da cabeça e não é respeitada no corpo, tem alguma coisa errada.
Então essa autoridade, ela tem um valor mais elevado que as outras. E aí entra a questão, quando nós estamos diante de um clero ruim, que não faltou na história da igreja, desde Judas Iscariote, tá? Não faltou, em hora nenhuma, né? Como é que faz? O respeito à autoridade, sim, porque ele está investido de um poder sagrado. Agora, eu não posso seguir um clero que mande eu fazer alguma coisa que viole aquilo que vem da cabeça. Então, padre de vida ruim, eu devo respeitá-lo como padre. Temos exemplos na vida dos santos, né? Santa Teresa de Ávila, São Francisco de Assis, né? Santa Teresa de Ávila chegou numa cidade lá no interior da Espanha que o padre tinha um monte de filho lá. Todo mundo sabia até quem era a mulher do padre. E o pessoal desprezava o padre. Ela ia se confessar com ele. Né? São Francisco também, quando entrava com os frades numa cidade, tinha uns padres ali que eram horrorosos, né? Decadência terrível do clero. Ele mandava os frades lá beijar a mão do padre. Agora, quando o padre manifestava uma heresia, como na época de São Francisco era assim, ó, de heresia na época, maniqueísmo, milenarismo, ele, opa, sai daqui, demônio. Né? Por quê? Porque uma coisa é a autoridade que o indivíduo está revestido. Outra coisa é, calma aí, meu senhor, isso que o senhor está falando não corresponde à fé da igreja. Então, veja que posição delicada o católico tem que ter diante desta autoridade. E o que ela é obrigada a dar a nós? Só pelas obrigações a gente já sabe. Eles são obrigados a nos dar os sacramentos, é uma obrigação da autoridade eclesiástica. Eles são obrigados a corrigir o mau clero. Tem que corrigir o mau clero. Não pode simplesmente, o padre está fazendo uma coisa errada ali, não, mas eu vou transferir ele aqui para outro lugar. Não, tem que ser punido. Né? E também eles têm a obrigação de dar assistência àqueles, principalmente, que são enfermos ou muito necessitados de alguma coisa dentro da diocese. Eles têm que ter esse desvelo com esses seus fiéis. Né? É uma obrigação. Então, eles têm a obrigação de transmitir os sacramentos, transmitir a doutrina, aplicar a justiça, ou seja, punir o mau clero e cuidar daqueles que precisam de necessidades especiais. Tá? Então, quando nós estamos diante de um problema, essa linha de ligação entre a cabeça e o corpo não vem como vem da cabeça, lamento, santidade, lamento, eminência, lamento, excelência, lamento, reverendo, mas esse tipo de coisa eu não posso fazer, porque obedecer a um erro é desobediência. Já explica São Tomás, né? Obedecer ao que está errado é desobediência. Tá? E aí, né, nós encerramos mostrando que Nosso Senhor, né, Deus Nosso Senhor, revestiu esse mandamento de uma dupla consequência. Lá no Antigo Testamento nós vamos ver, por exemplo, no Deuteronômio, a ameaça de Deus para quem descumprir isso aqui. Falando assim, maldito seja quem trata mal seu pai ou renega sua mãe. Então, quem não obedece a esse mandamento é amaldiçoado, segundo as palavras de Deus. E também promete algo interessante. No Êxodo, ele vai dizer assim, honra teu pai e tua mãe e viverás longos dias. Ele promete grandeza, largueza no viver para quem cumpre isso aqui. Então ele tem uma dupla consequência, o cumprimento desse quarto mandamento, tão importante para a ordem e a estrutura da sociedade.
E todos, senhores, todos que têm a função de governar qualquer coisa, de comandar qualquer coisa, eles precisam, diante de qualquer situação, promover sempre a felicidade pública. Ou seja, se eu sou dono de uma empresa, eu tenho que zelar pela felicidade dos meus funcionários. Se eu sou um prefeito, eu tenho que zelar pelos meus municipais, meus munícipes, né? Meus munícipes. Se eu sou um governador, pelos cidadãos do Estado. E assim adiante, tá? Essa tem que ser a principal preocupação deles. Eles devem ser também amantes da paz, mas prontos para a defesa. Equilíbrio. Não pode ser um pacífico que deixe que a criminalidade tome conta de tudo. Está errando, está pecando, não está cumprindo seu dever, está pecando contra o 4º mandamento, né? Também não pode ser um indivíduo que vive fazendo guerra contra todo mundo, que é seu inimigo político. Também está errado. Então tem que ser pacífico, pronto para defender os seus súditos, né? Sempre ser zeloso da confecção de leis justas. A grande preocupação de um legislador, de um governante que vai participar de alguma maneira da legislação, porque afinal de contas os poderes hoje estão separados, mas fazem parte do governo, né? Então, eles têm que confeccionar leis justas que garantam, e agora que vem uma pegadinha, que garantam a liberdade religiosa. Como assim? A liberdade religiosa, que se refere o texto do catecismo, é a liberdade da verdadeira religião. Tá? Não é a liberdade religiosa do tipo, todos os cidadãos podem ter a religião que quiser. Um Estado verdadeiramente cristão, se dentro sua área política tiver outras religiões, o Estado pode tolerar essas religiões por causa do bem comum. Mas favorecer, ele tem que favorecer a verdadeira, porque acima do bem comum está o bem último dos homens, que é a salvação. Isso não pode sair da visão de nenhum governante, nenhum. Então, por exemplo, você tem lá, no caso da Alemanha, vamos supor, né? O Bismarck resolveu perseguir a Igreja Católica. Mas qual seria a posição correta do Bismarck? Tolerava os protestantes, favorecia os católicos e governava a Alemanha em paz, buscando o bem comum. É isso. Ele fez o contrário. Ou seja, além dele favorecer o protestantismo, ele ainda fez uma política para destruir o catolicismo. Ou seja, duplamente errado, né? Então, a posição de um governante sempre deve ser essa. Reparem como nós estamos longe disso, né? Mas seria o ideal, a sociedade ideal que visa o fim último do homem. Qual é o fim último do homem? A salvação eterna. Porque ninguém vai viver para sempre na estrutura do Estado. Ainda que ela seja linda, perfeita e maravilhosa, um dia todo mundo vai morrer. E aí o fim último, ele não pode ser preterido em relação ao bem comum. Perfeito, meus caros? Até aqui tudo bem? Bom, perguntas, dúvidas? Eu tenho algumas. Diga. O senhor falou que o católico não pode revelar um segredo, né, sobre o patrão, né? Isso aí eu entendo ser bem evidente. No caso, por exemplo, que o empregado descobre que o patrão está em adultério. Sim, né? sim. Mas no caso que é um crime financeiro, por exemplo, ele está defraudando a própria empresa. Ah, sim, entendi. Aí nesse caso já faz parte das suas funções como empregado zelar pelo patrimônio dele. Se ele está destruindo o próprio patrimônio, o que você vai fazer não é uma fofoca. É uma maneira de
tentar impedir que aquilo tudo vai ser destruído, no sentido, um roubo, né, dentro da empresa. Pode ser, ó, não, aí é obrigação sua, ó, tô percebendo que está havendo um roubo aqui. Aí você pode chegar para uma autoridade competente da empresa e denunciar. Aliás, é obrigação fazer. Agora, por exemplo, realmente, o patrão está tendo um caso extraconjugal com uma funcionária. Não. Ou seja, é uma distinção entre um erro moral e um erro estrutural. penal, né? É um erro estrutural. Certo. O indivíduo está destruindo a empresa que você trabalha. Agora, o que ele está fazendo lá de fora da empresa é um segredo dele. Você não tem que se meter com isso, coisa pessoal dele. Entendeu? Tem mais. Vamos lá. Anular voto é lícito para o católico? Se não tiver opção, sim. Mas o católico deve procurar sempre aquele que for menos pior. Porque às vezes anular o voto, você vai estar favorecendo o crescimento de outro pior ainda. Não, isso é Entendeu? evidente Então, na lei eleitoral. Né? Não, mas eu digo no sentido literal. Fora, né? Por exemplo, você tem lá um candidato muito ruim, um péssimo e um mais ou menos. Se eu não votar naquele mais ou menos, o péssimo vai ganhar de lavada. Mas aquele mais ou menos também não merece meu voto. Aí você vota no menos pior, não tem jeito. Mas tem hora que você fica sem saída. Se tiver, por exemplo, houver uma espécie de conluio de mesma orientação de vários candidatos e você não tem quem votar, você não tem quem votar. É difícil isso acontecer, porque você sempre acha umzinho lá, umzinho cá, ó, esse aqui é menos mal, tal, e você procura aliviar, pelo menos, aquela escassez de candidatos, entendeu? Agora, se precisar realmente dizer, olha, nenhum desses homens aí, nenhum deles é digno de assumir governo nenhum. Então, eu me abstenho do voto. Seria mais interessante você não ir votar, porque a multa é tão ínfima. Mas eu deixo que isso é uma forma de anular. Exatamente. Mas sempre é bom a gente ver que sempre tem umzinho ali que merece, não merece não. Tem um ali que seria mais interessante que ele ganhasse do que os outros, porque a coisa não seria tão ruim, né? Tem sido o nosso voto desde que eu me entendo por gente, né? Ou seja, naquele perfil que nós vimos aqui, eu não conheço nenhum candidato aqui no Brasil, né? Então a gente acaba votando no mal menor. E para terminar, essa questão da desobediência a figuras eclesiásticas, né, é bem evidente quando se trata de uma questão de moral, né? Fé e moral. De fé, né, fé e moral. Claramente está indo contra os mandamentos ou coisa o fundamento, exatamente, o fundamento de toda a redenção é o ato de fé. Quem crer e for batizado será salvo, né? Ou seja, o ato de fé é o fundamento de tudo. Então, a partir do momento que eu professo uma fé, a fé católica, a revelação, e alguma coisa fere aquilo ali, não pode, né? Mas e aí no caso de estar indo contra a sua própria consciência? Aí é uma coisa um pouco mais subjetiva. Como? Não entendi. Por exemplo, vamos dizer que um padre delega uma função para uma pessoa e um leigo, né? E ele pede que aquilo seja feito de uma certa forma, mas a pessoa que foi incumbida de fazer aquilo sabe que seria melhor se fosse feito de outra forma. Nossa. Não, entendi. Mas assim, aí já é uma sucessão de coisas, né? Porque, por exemplo, você lembra do fio condutor? Eu usei o exemplo do fio condutor, né? Ele liga o padre, ele liga o bispo, ele liga o papa, né? E esse fio condutor vai para a cabeça, que é Cristo, né? Então, se você aplicar o mesmo princípio do fio condutor, vai chegar um momento em que aquele fio vai tocar você, ou essa pessoa, né? Se esse fio não estiver interligado com o outro, tem coisa errada aí.
E aí a desobediência é a obediência, entendeu? Essa alegoria do fio condutor e do corpo é bem interessante, porque o corpo tem que estar íntegro, né? Eu não posso decepar meu dedo, né? Ele tem que estar íntegro. Se não tiver íntegro, faltar alguma coisa que complete a integridade do corpo, você tem que rejeitar. Isso acontece até fisiologicamente, né? Se alguma coisa que ameaçar a minha mão, eu vou tirar imediatamente. Opa, vou me machucar, entendeu? Essa é a nossa posição em relação ao corpo da igreja. Mas se o que vem da igreja é a integridade, sim, aqui eu terei total sujeição, entendeu? Desobediência civil, por exemplo, uma situação em que o Estado, a sociedade está de tal modo desorientada em que... Por exemplo, se for uma coisa de injustiça mesmo, injustiça... Generalizada. Injustiça total, não, aí você não está obrigado a obedecer, né? Agora, se for justo o que o Estado pede, ainda que tenham situações assim complicadas, a gente tem que cumprir. Por exemplo, se o Estado brasileiro atual é um Estado cheio de dificuldades, né? A lei não é aplicada direito, um monte de problemas aí gigantescos e inimagináveis, né? Mas aí alguém convoca os rapazes para uma guerra. Estão tentando invadir o Brasil. Pelo fato do Brasil estar todo desorganizado, não me exime da obrigação de ir lá defender a pátria, entendeu? É mais ou menos isso. Agora, se mandarem, por exemplo, as pessoas incendiarem as igrejas, aí não. Aí você vai desobedecer. Não, mas isso aí eu não vou fazer. Entendeu? Porque se fala muito hoje na necessidade de uma paralisação, por exemplo. No Chile, pois é. Teve uma hora que ele falou... Entendi. O senhor chegou na questão aí da questão da paralisação. Pois é. Mexe em várias coisas. Aí entra algumas ponderações, né? Uma paralisação que vai afetar famílias que não tem nada a ver com a história não é lícito. Agora, se for algo que realmente vai fazer uma pressão para melhorar a qualidade dessas pessoas, da vida dessas pessoas, aí sim. Mas isso tem que ser analisado, né? Uma coisa que vai prejudicar milhares de pessoas por causa de um interesse X ou Y, não importa aquilo, vale a pena, entendeu? Talvez não seja lícito, entendeu? Talvez outros caminhos possam ser pensados do que uma coisa muito radical que vai trazer, por exemplo, o corte de coisas muito essenciais à sociedade, entendeu? Isso tem que ser muito ponderado. Porque é um juízo assim, muito tênue, né? Você saber, afinal de contas, aquela providência que você pode se propõe fazer, porque às vezes é o único caminho. Se for realmente o único caminho, é o único caminho. Ou é isso ou a nossa destruição. Aí realmente o senhor vai escolher o único caminho porque aquele é o caminho, né? Agora, se houver outros caminhos menos drásticos para o bem comum, optar sempre por aquilo que for menos impactante para o bem comum. Então, diz assim, o termômetro do bom governante é o bem comum. Só que ele tem que saber o que é isso. O bem comum é a felicidade, a força e a prosperidade da nação. Isso tem que estar na mira de todo governante, né? E lembrando que o bem comum não é o fim do homem é o céu. Então esse bem comum, ele tem que estar orientado para o céu, entendeu? Meu caro. Falando do Brasil. Sim. A gente sabe que esse governo é expressamente e publicamente iníquo. Sim. Não que o anterior tenha sido bom, porque não foi. Teve falhas graves. Mas esse é publicamente pior. Certo. A minha dúvida fica no seguinte. A gente sabe que o fim último desse governo, por exemplo, a arrecadação que é feita através dos impostos que a gente paga, uma boa parte financia coisas que são, obviamente, contra Deus. Certo. Até que ponto eu pagar o imposto, ele é lícito e eu não vou estar pecando contra o... Entendi. Se você puder, se fosse possível a nós realmente saber qual parte desses impostos todos são destinados exclusivamente para fazer isso,
a gente poderia não pagar. Mas o problema é que maior parte também desses impostos são para realizar coisas que o Estado realiza, né? Que apesar de toda a corrupção, apesar de toda a mazela, você tem hospital sendo abastecido, colégio sendo abastecido, isso sai do imposto também. Então, quer dizer, não dá para separar, né? Na verdade, o imposto chega e existe um plano que distribui aquilo para as necessidades do Estado. E ali acontece de forma sorrateira os ratatais disso tudo, que a gente sabe que acontece, e tem também coisas que são legais, mas são ilícitas, né? Ou são imorais. Mas a gente não tem como separar na hora do pagamento o que é que vai para as verdadeiras necessidades e o que vai para coisas iníquas, entendeu? Vamos supor que fosse instituído um imposto aquele imposto era só para a realização de aborto. Todo aquele imposto ia ser canalizado para isso. Aí não, aí o católico não podia pagar de jeito nenhum, né? Agora, se ele tira dos impostos, por exemplo, sobre serviços, né, uma parte para fazer isso, a gente não tem controle sobre isso, né? Mas em compensação, a outra parte do imposto, ela tem uma função ali importante para o bem comum. Olha aí o problema, né? Então, é uma situação delicadíssima, né? Porque o Estado já perdeu o eixo, mas isso ainda não é possível a gente dizer, não pagarei mais imposto nenhum, vou pagar mais nada, tudo agora vai ser fora. E isso está se tornando cada vez mais impossível, né? Isso no passado era mais fácil. Hoje em dia, é tudo debitado diretamente, você nem vê o imposto saindo, né? Quando você vê, você já pagou o imposto. E são coisas que você precisa pagar. Quando gera-se, por exemplo, um boleto de IPVA ou de qualquer outra coisa, ou você paga ou você não vai poder andar com o seu carro. Então você não tem nem como pensar. Qual a parte desse imposto vai fazer isso? Não, eu tenho que pagar. Se eu não pagar, eu estou lascado. É mais ou menos isso que acontece. É uma situação bem complicada. Mas, de qualquer forma, isso vai, já que a gente não tem controle sobre isso, não vai haver uma cobrança de Deus também em relação a isso, porque é impossível para mim controlar esse tipo de coisa. Agora, quem promove isso? Esse aí vai responder seriamente, né? Diante de Deus. A segunda questão é sobre o princípio do mal menor. Uhum. Até que ponto eu posso me basear nesse princípio para voltar ou não voltar no Aí você vai ter que ter se não tiver uma sabedoria de poder analisar a questão de cada candidato, você vai precisar talvez da orientação de alguém ou da própria igreja, né? Que pega, né? Aí vem outro problema. CNBB? Não, mas CNBB não é igreja, né? CNBB é uma estrutura que foi criada aqui para organizar os bispos do Brasil. Não existe, né? Como é que se diz? Não está na hierarquia da igreja CNBB. Ou seja, não existe essa hierarquia. Isso é uma criação para facilitar a estrutura episcopal de um país. Não faz faz pressão, mas ela não faz parte da hierarquia da igreja. A hierarquia é padre, bispo, o papa, né? Não tem outra hierarquia, não. A hierarquia é essa, né? Então, você pode ter uma orientação para saber qual o melhor candidato ali, ou você mesmo julgar, né? Procurar saber quem é o indivíduo e, olha, realmente, ele tem uns troços esquisitos aqui, mas pelo menos não defende aborto, pelo menos é um homem que procura o bem comum de certos grupos, tal. Esse aqui dá para votar. É um critério assim, é uma coisa muito cirúrgica. Mas torna-se uma obrigação moral? Votar é um direito, que eu diria, que faz parte do fato de você exercer sua cidadania. Se você é cidadão, você precisa escolher quem vai te governar, né? Você precisa escolher alguém, né? Não tem como, por exemplo, você próprio se fazer governante. Você precisa escolher alguém
para representar aquela grande quantidade de pessoas. Então, de alguma maneira, é uma obrigação, sim, né? Só que tem que ser feito com aqueles critérios que nós vimos. Se não tiver aqueles critérios, aí você está desobrigado, né, dessa obrigação. Sobre esse ponto também de votar e escolher o mal menor. Hoje está tudo muito difícil, mas como que a gente faz quando a gente acaba escolhendo esse mal menor, mas ele acaba influenciando o crescimento de uma outra religião, que não é verdadeira? Aí entra mas ainda assim, porque é no âmbito do Estado, né? O âmbito do Estado, a gente vive num Estado que se permite várias religiões. Não deveria, mas se permite. E para que haja um bem comum, tem que haver uma boa convivência ali. Então, muitas vezes o meu voto vai para indivíduos de religião estranha, né? Ou pelo menos maus praticantes da verdadeira religião. Mas que, nesse sentido, você pelo menos votou em alguém que vai manter uma ordem natural mínima para que a ordem sobrenatural possa existir naquele meio. Ou seja, é o que é possível alcançar, entendeu? Mais do que isso, não vai ser possível, infelizmente, né? A degradação política e social brasileira, e eu diria mundial também, está avançada demais, né? Então, a gente também não pode simplesmente entregar tudo na mão desse pessoal. Vamos tentar fazer o que vamos, assim, o barco está inundando, vamos tentar pelo menos tampar o buraquinho do barco aqui para ele demorar um pouco mais a afundar, entendeu? Para ir até lá a gente pensa em alguma coisa. É o jeito. Nosso voto, infelizmente, é assim. Eu nunca, não sei o que é isso, né? Votar num candidato perfeito, não sei. Eu acho que nenhum de nós sabe, né? Mas infelizmente a gente não pode deixar aqueles que querem a destruição do país, a destruição da família, a destruição da ordem, prevalecer. Então a gente escolhe ali um indivíduo de média categoria mesmo. Mesmo que seja, professor, sei lá, a 18ª opção, só o pai, a mãe e os primos votam nele também, tá tranquilo. Sim. Você... Só tiver 2 candidatos, né, terríveis, né, monstruosos, né? Aí realmente não vai ter como, né? Vamos supor, aparecem 2 candidatos dizendo assim, olha, nós dois, seja ele ou outro, nós vamos promover a destruição de toda a família brasileira. Não vai ter jeito. Ou seja, mas se chegar a esse estado, normalmente já vai haver uma movimentação para virar isso de cabeça para baixo, né? Isso sempre acontece, quando a coisa vai chegando num estágio tal, ou então as próximas gerações consertarem a besteira que os pais delas fizeram, que os avós fizeram, né? Para que no futuro a gente possa, pelo menos, reestruturar uma sociedade minimamente possível, né? Ok? Então, semana que vem a gente vai para o 5º mandamento, esse aí vai dar o que falar também. Não matar. Isso aí envolve um monte de coisas. A gente, então, na próxima aula continua, tá bom? Nosso auxílio está no nome do Senhor, Desde o céu e a terra. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.